Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa, promovida pelo Ismael Vivian Eilers. E hoje nós temos uma convidada bastante especial. Nós estamos recebendo a nossa companheira de causa, a Orfila Bertolini. Ela é de Lavras do Sul, ela é trabalhadora e dirigente da Allan Kardec. Então, a gente está recebendo ela hoje, com grande satisfação, e a gente vai estar conversando hoje a respeito da prece. Boa noite, Orfila. Boa noite, Velton. Boa noite aos irmãos internautas que nos acompanham neste instante. O nosso carinho, a nossa gratidão a Deus por estarmos aqui, a nossa gratidão também, né, aos irmãos do Ismael que nos convidaram. E que bom que nós estamos aqui agora, nesse encontro, né, para celebrarmos a vida, para falarmos, né, da nutrição espiritual. Então, do bem que a doutrina espírita nos faz. Então, é com carinho, com alegria que nós estamos aqui, com gratidão por mais um dia de vida, e trazemos também um abraço dos irmãos da nossa casa, do Grupo Espírita Allan Kardec de Lavras do Sul. Isso aí. E o tema, Orfila, que tu trouxeste para a gente conversar na noite de hoje, eu acredito que não recordo, pelo menos em uma outra época, que se fez tão importante nas nossas vidas, né? Que é a prece, né? Desde lá do início do ano passado, lá em meados de março, eu acredito que foi quando, né, a gente começou a enfrentar essas mudanças, né, limitações, e tem que se adaptar em função da pandemia. Eu acredito que o plano espiritual nunca recebeu tanta quantidade de prece quanto deve estar recebendo agora nesse período, né, Orfila? Bem verdade, nós tivemos um ano que foi atípico, foi desafiador, que nos colocou de joelhos perante o nosso Criador, que nos ensinou a orar com fervor, a buscar com mais intensidade, porque nós despertamos, né, uma situação que não era esperada, né, deitamos e acordamos com a notícia, as nossas vidas foram totalmente modificadas, e o que a gente poderia fazer? O que se fez, o que se faz até hoje? Oramos, nossa prece, nossa ligação com Deus, abrimos, né, em especial as portas da nossa casa para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais. Quantos irmãos ainda não tinham, infelizmente, aberto as portas das suas casas, das suas vidas, dos seus corações para a bondade divina, mas, apesar de tudo, continuamos ajoelhados, né, mas gratos porque estamos aqui, estamos aprendendo. Foi um ano difícil, mas um ano também de muita gratidão. Exatamente, um ano muito difícil. Eu acho que é a maneira que a gente pode resumir, né, tudo isso que o mundo todo, né, está enfrentando. Orfila, a gente usa um exemplo, até eu não lembro qual foi a das convidadas que eu recebi, acho que até foi na conversa com a Mariane, que eu trouxe um exemplo que eu tenho comentado, e eu acho que reflete bem a realidade, de como tudo, de lá do início, quando começou, como aconteceu, e exatamente a situação em que a gente foi desafiado, se a gente pode dizer assim. Eu não sei se tu recorda, e acontecia contigo, Orfila, na época lá da escola, quando a gente, né, lá na quarta série, quinta série, eu acredito que deve ser mais ou menos por essa época, a gente sempre tinha um professor que ele chegava, entrava na sala do nada e aplicava uma prova surpresa, né? Então a gente Com tinha, certeza, não foi só no quarto ano, várias séries eu tive isso daí. a gente tinha um medo desses professores que aplicavam essa prova surpresa. Então a gente tinha que mais ou menos
né, se puxar ali, além de prestar atenção nas aulas, a gente tinha que também estar estudando um pouquinho em casa, para que, se o professor chegasse ali e aplicasse a prova surpresa, a gente tinha que estar preparado. Quem prestava atenção nas aulas, quem colocava em prática o que ele ensinava, quem fazia a lição de casa, não tinha grandes surpresas e acabava se saindo bem nessa prova surpresa. Mas aqueles que já eram mais, né, desleixados, digamos assim, que não faziam o tema de casa, que não prestavam atenção nas aulas, quando chegava essa prova surpresa, não tinha muito o que fazer, o desespero era total, né? Não tinha muito o que fazer. E a gente pode dizer, Orfila, que na verdade foi o que realmente Deus nos apresentou, foi uma prova surpresa, né? Ele chegou do nada e disse, ó, coloca o evangelho embaixo da classe aí, e agora vocês vão colocar em prática e mostrar tudo que vocês estão estudando, aprendendo. É mais ou menos por aí? Na verdade, a gente, enquanto espírita, né, a gente já vinha sendo alertado, nós estávamos sendo alertados da grande transição. Só que, na verdade, eu acredito que, assim, que a grande maioria pensava assim, isso vai demorar, né? Eu vou deixar as questões a resolver para a próxima, essa encrenca aqui está difícil, eu resolvo na outra. Tal questão, o que dá, eu vou empurrando com a barriga e depois eu vou vendo no que dá. Só que o que aconteceu? A bondade divina, que é amorosa, nos fez o convite para a gente escolher que caminho quer seguir, que comportamento nós queremos ter. Porque, na verdade, nós estamos sendo convidados a reverenciar a vida ou negar a vida. A nos cuidarmos e respeitarmos o nosso próximo, ou não nos cuidarmos e desrespeitarmos o nosso próximo. Então, nós estamos sendo convidados a evoluir através do amor. Eu vejo dessa forma, que Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com amor. Embora muitos irmãos, inclusive eu no início eu fiquei assim um pouco baratinada, porque a gente fica, né, o inesperado, mas assim, nós estamos tendo a chance, nós estamos tendo a oportunidade de dia a dia nos melhorarmos, de entender o que Deus está pedindo para a gente, mas como que isso vai acontecer? Como que a gente vai entender? Buscando Ele, agradecendo, e não achando que Ele está nos castigando, que nós estamos sendo castigados porque a pandemia está aí, porque a Covid-19 chegou. Deus não castiga, em momento algum, pelo contrário, Ele ama, independente de nós sermos justos ou injustos, pecadores ou não, bons ou maus, a escolha é nossa. E essa pelo menos a meu ver, dentro da minha pequenez, eu vejo que Ele está nos dando uma oportunidade. Essa prova inesperada chegou, aquele testezinho surpresa que a professora de química apresentou, que a gente não gostava da química, está nos dando a chance de rever a química com amor, com carinho, né? Arregaçando as mangas e estudando. É a surpresa até por ali também, né, Orfila, que nem tu falasse, né? Para muitos não foi surpresa, né? Eu lembro de um trabalho bem recente do Divaldo, um pouco antes da pandemia ter chegado, e eu lembro que ele falava na questão da transição, né, que muitos eventos, né, estariam por vir, e esses eventos eles estariam muito próximos, né, porque as pessoas imaginam, mas vai demorar para acontecer. E eu lembro que ele alertava nos trabalhos dele que algumas situações começariam a acontecer e muitos eventos, e desses eventos eles estariam próximos. Então, talvez para muitos de nós não foi uma surpresa, né? Claro que não especificamente a gente saberia. A gente não esperava. Né? No fundo, tu achava assim, não, mas não é agora, vai ter mais um tempo, vai ser daqui 50 anos, 100 anos, etc. Mas não. Exatamente. Até porque o tempo o tempo espiritual é diferente do nosso tempo. Exato. Exatamente. Viu, Orfila, tem no filme O Nosso Lar,
que a grande maioria de nós assistiu, teve a oportunidade de assistir. Eu já assisti, acredito que umas 3 ou 4 vezes, porque o filme, ele é muito bom, ele nos traz muitas reflexões, né? E tem uma parte do filme que mostra lá, inclusive, se eu não me engano, tem um departamento específico só para prece, é um ministério, né, que eles chamam. Então, lá no nosso lar, né, que é apenas uma das colônias espirituais, lá é dividido por ministérios, né, cada ministério é coordenado, né, tem um responsável, e tem um ministério, se eu não me engano, é das preces, né, que vão chegando às preces daqueles que estão encarnados aqui. Como a gente falou no início, eu acredito que talvez esse ministério nunca esteve tão lotado, né, recebendo tanta prece, e eu acredito, imagino eu, que talvez a maior quantidade de pedidos, né, que o mundo está incluindo nas preces, é pedindo o fim, né, ou a cura da Covid-19. Aí a gente vai se questionar, né, mas será que a gente está pronto já para receber a cura ou para o fim da pandemia? Mas eu te pergunto o seguinte, Orfila, será que essas preces, de que maneira elas estão sendo feitas? Será que a gente está pedindo muito por comodidade, né? Por querer o fim, acaba logo porque eu quero voltar a viver minha vida ali, fazer as coisas que eu faria? Ou será que realmente a gente está tirando uma reflexão? Será que a gente está fazendo esse pedido com o coração? Será que a gente está tentando ver, né, qual o ensinamento, qual o recado que nós estamos recebendo? Bom, acreditamos que o mundo nunca mais será o mesmo pós-Covid-19. Também com relação às nossas preces, às nossas rogativas, a humanidade só vive a Covid-19 em função do orgulho, do egoísmo, do materialismo, porque, infelizmente, nós ainda somos muito materiais. E, em função da matéria, nós nos comprometemos antes de reencarnarmos, antes de chegarmos, com muitas missões, com muitas construções positivas, especialmente no terreno espiritual. E a gente chega aqui e passeia, viaja, dorme no mundo, envolvido pela materialidade. Infelizmente, Covid-19 nos mostrou que os bens materiais, que tudo isso que muitas vezes a gente pediu, porque se nós pararmos para pensar quantas metas foram traçadas no final de 2019 e que não aconteceram, e aí eu te pergunto para os irmãos, e essa pergunta também me faço, as nossas metas eram todas espirituais? Quais eram as nossas metas em 2019? Quais eram os nossos projetos para 2020 mesmo? E aí chega uma pandemia, que lá em novembro os nossos irmãos chineses já viviam a perda dos seus entes queridos, era visto, só que a gente não imaginava que fosse chegar a abranger o mundo inteiro. Então, a gente vê assim, que forma que nós estamos orando. Porque se nós pararmos para pensar, a prece é a oração, a prece, né, como é chamada por alguns, um ato religioso que visa, como é que eu vou dizer, ativar a nossa ligação com o Ser Supremo, é uma conversa, um pedido, um agradecimento diante do nosso superior. E, às vezes, a gente não entende bem as coisas, as situações, e a gente quer a solução dos nossos problemas para ontem, não é nem para hoje. E aí, o que acontece? Nós, quando tivemos que parar as nossas atividades, quando tivemos que nos enclausurarmos em casa, nos isolarmos em casa, nós saímos do mundo externo e nos colocamos dentro dos nossos lares e vimos uma realidade que nós não tínhamos visto antes. Nós tivemos que olhar os nossos familiares, nós tivemos que ter
nós fomos nos analisando e vendo que nós não éramos a bolachinha mais recheada do pacote como nós achávamos, que nós éramos falhos, que a gente ainda tinha muitas questões a serem trabalhadas e que, infelizmente, nós vivíamos muito preocupados com os nossos afazeres, com os nossos compromissos no mundo e não cuidávamos da nossa casa interior, nem da nossa família. Muitos irmãos encontram-se em dificuldade hoje em função disso. Por quê? Porque estão longe da vida, do burburinho, da convivência social. Estão em abstinência de gente, abstinência do convívio. Mas, com tudo isso, as nossas preces foram o que nos deixaram em pé e os que nos mantêm em pé. Vejamos que a lei da adoração, ela faz parte da lei divina natural. E ela estabelece uma relação nossa com Deus. Então, quando a gente tem que agradecer, ou a gente tem que pedir, louvar, nós poderíamos orar por nós, pelos nossos, pelos que amamos, pelos nossos inimigos, mas como que a gente ora, na verdade, né? Que foi o que tu frisou bem. Por que a gente quer que a pandemia acabe? Nós queremos nos ver livre das nossas encrencas dentro de casa, nós queremos voltar à nossa vida normal e fingir que está tudo bem, e não resolvermos as nossas encrencas, as nossas dificuldades, não vencermos, né, as nossas más tendências, porque outra questão que a pandemia nos trouxe foi que nós estamos praticando o autoconhecimento. Lembram aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos convida, quando a gente vai lá deitar, analisar o que eu fiz hoje, o que eu não fiz, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar? Então, a Covid-19, ela está nos ensinando isso, porque nós paramos, nós desaceleramos. Foi um choque para muitos, né? Muitos perderam seus familiares, seus queridos, muito triste, mas nós estamos tendo a oportunidade de nos educarmos, porque nós estávamos ainda muito externos, muito apegados às coisas da terra. E agora, nós estamos aqui. Imagina que alegria nós podermos, tu aí na tua casa, eu aqui sentada na minha casa, os irmãos nos acompanhando, e nós falando, né, a gente aqui está conversando, trocando uma ideia, mas trazendo a doutrina espírita. Quantas pessoas não tinham tempo de ir ao centro espírita, ir ao templo, ir à igreja, né, fazer sua meditação, ler um livro, porque os afazeres tomavam nosso tempo. Então, o mundo não vai ser mais como era antes, com certeza não. Mas eu prefiro, como uma pessoa otimista, acreditar que vai melhorar, já está melhorando. Nós encontramos Deus. Nós abrimos as portas da nossa vida, da nossa casa em especial, para que adentrem as luzes. Né? Então, eu não sei, mas acho que estamos no caminho, só que a gente tem que ver por que, né? Dá para parar e fazer um parênteses. Mais uma vez, por que será que se pede tanto a vacina? E por que será que quer que passe a Covid-19? Fica essa questão. Pensemos nisso. Exatamente. Na verdade, ainda somos muito imediatistas, né, Orfeu? Então, a gente quer para ontem e quer resolver, eu quero resolver o meu problema especificamente. Né? Então, é que nem tu falasse ali. Né? Então, é um recado, é um convite para reflexão. Quanto está o meu nível de egoísmo? Né? O quanto está o meu nível de orgulho? Né? De que forma eu estou recebendo? Será que eu estou pedindo a cura ou eu estou trazendo algumas reflexões, né, com relação ao contexto como um todo? Né? Então, como a humanidade ainda é muito mediatista, então, obviamente, com certeza, a grande maioria, né, esmagadoras, podemos dizer assim, essas preces, a grande maioria delas, com certeza, são pedidos de cura, né, pedidos para o fim, que são, com certeza, né, eu acredito que essa seja
a intenção de todos, né? Todos nós estamos torcendo para que isso aconteça, mas, né, acho que o mais importante de tudo, né, Tá quando aqui, chegar ó. o momento... Tá no Exatamente, coração. É o teu exatamente. coração. Sabe, enquanto tu falava assim, ó, eu pensei, né, que a prece, né, não são palavras bonitas, não é o conjunto delas, mas sim a nossa intenção. O que diz o nosso coração ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião? Qual é a nossa intenção? Exatamente. Diante do cenário todo que é atual, que a gente vivencia, Orfila, a gente olha para o lado e vê assim, ó, cada um reagindo de uma maneira, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que se esforçam para se melhorar, né? Que se esforçam para colocar o Evangelho do Cristo em prática, essas pessoas elas estão levando o bem adiante, né? Fazendo caridade, enquanto muitas das pessoas no mundo todo estão tirando proveito da situação, muitas vezes, né, estão aproveitando essa situação para tirar algum tipo de proveito, né, com algum fim lucrativo, ou enfim, eu vi um noticiário, uma localidade lá em que as pessoas, né, viviam muitos idosos naquela região, então eles estavam se deslocando para as casas de campo, para a praia, e os bairros eles estavam ficando vazios. Aí o que estava acontecendo? Aumentou o índice de assalto e de roubo. Então, ou seja, umas pessoas se aproveitando, né, do contexto, né, mundial, da situação de pânico de algumas pessoas para saquear as outras. Ao passo que em outros lugares, por exemplo, né, as pessoas estão se juntando, sendo solidárias, arrecadando alimento, roupas, né, abrigando outras pessoas. Teve lugares ali que enfrentaram problemas como enchente, né, e eu assisti no noticiário ali, as pessoas se mobilizando para arrecadar comida, alimento, medicação, as famílias se dividindo para abrigar essas pessoas. Então, isso também está acontecendo, né? Na verdade, tem uma analogia que eu acho que se eu não me engano, é o Haroldo que ele faz, né? Ele conta uma breve história de um jovem que, a pedido de um monge, foi buscar uma xícara de chá, e quando ele estava voltando, alguém tropeçou e pechou nesse jovem, e ele derrubou a xícara de chá. E aí, quando ele foi até o monge perguntou para ele, por que tu derrubou o chá? Aí ele disse, eu derrubei porque alguém me deu uma trompada. E aí o monge completa, dizendo para ele, não, tu derrubou o chá porque tinha chá dentro da xícara. Se tivesse café, tu terias derrubado o café. Se tivesse água, tu terias derrubado a água. Eu acho que mais ou menos o que está acontecendo com a gente está derramando das nossas xícaras a nossa essência, né? Aquilo que a gente tem por dentro, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vivencia. Mas daí eu penso assim, ó, na questão da prece, no medicamento. Enquanto tu falava na xícara de chá, no que o monge falou, que ele derrubou a xícara, né, porque tinha o chá, no caso assim, ó, quantas pessoas não tiveram, quantos irmãos não tiveram uma educação religiosa? Porque nós, como pais, nós temos a obrigação e o dever moral de conduzir os nossos filhos. Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós seremos interrogados do que nós fizemos aqui na Terra. Sejam os nossos filhos, o nosso trabalho, né, a nossa família, nosso corpo, nossa inteligência, tudo, né? E aí eu lembro, assim, ó, do Evangelho no Lar, porque quantas pessoas não têm o hábito de orar? E quantos irmãos se criam soltos, porque a vida, porque as oportunidades são essas, o caminho é esse. Mas, em momento algum, nós estamos desassistidos. Então, o Evangelho no Lar é uma luz que acende não só no nosso lar, nas paredes físicas e espirituais, mas que alcança também a nossa vizinhança, a nossa rua, a nossa cidade. Então, né, o nosso estado, o país e o mundo, hoje, mais que nunca, a gente sabe, os nossos centros espíritas estão com as paredes físicas fechadas, mas espirituais estão a mil de trabalho,
A espiritualidade nunca trabalhou tanto como agora, eu acredito, só lá na guerra de 1945. Então, vejamos que a importância da oração, a importância da prece, porque todas as vezes que nós abrimos mão da prece, nós estamos abrindo mão de um medicamento para a nossa alma, porque nós somos ainda muito imperfeitos, muito viciosos, nós temos as nossas dificuldades. Imaginemos se a gente fosse esperar para ser perfeito para vir aqui falar da doutrina espírita. Nós não viríamos, porque a gente ainda tem as nossas dificuldades. Nós somos aprendizes também, mas graças a Deus, a doutrina espírita nos dá essa nos dá... Tá. Tinha Agora dado um sim. probleminha ali, desculpa. Tá, não, então, o Evangelho no lar, ele é luz na nossa família, luz na família dos nossos familiares, luz na família dos nossos vizinhos, da nossa cidade, assim como eu falava antes, né? Então, vejamos que a educação religiosa é muito importante, só que muitas vezes a gente pensa, e pensava, porque eu acredito que agora, pós-Covid-19, as coisas serão diferentes, a gente não vai pensar tanto no ter, a gente vai pensar mais no ser. Então, reunir a família para fazer uma constelação familiar, como diz o Divaldo, em casa. Abra o Evangelho, abra a sua Bíblia, converse com seus familiares, leia um trecho, faça uma oração, um dia da semana no mesmo horário, coloque uma jarra com água, converse com seus familiares. A mensagem que abrir, não pense que está de ponta com alguém, que é para o fulano, que é para o Beltrano, não, é para todos, porque nós, encarnados e desencarnados, comungamos da psicosfera do nosso lar, porque a gente sabe que nós não estamos só, nós influenciamos e nós somos influenciados. Então, a importância da oração, então a importância de nós nutrirmos as nossas almas na luz do bem, nos banharmos nas fontes inesgotáveis de amor de Jesus, porque quando nós abrimos mão deste medicamento, nós estamos criando criminosos, nós estamos criando criaturas doentes. Por quê? Porque não é só uma pessoa que tira a vida que é um criminoso, não estamos aqui para julgar, são pessoas que precisam de luz, de atendimento, mas muitas vezes o que faltou foi amor de Jesus em primeiro lugar. Então, vejamos que nós precisamos muito deste amor, porque cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as suas gavetinhas para serem tratadas. Então, que a gente nunca, que os irmãos nunca, em momento algum, abram mão desta assistência, porque a prece, ela é tão importante nas nossas vidas, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, o capítulo 27, que traz sobre a prece, e o poder da prece está no pensamento. Nós temos que cuidar o que nós pensamos, as nossas emoções e as nossas atitudes, porque muitas vezes esses irmãos que estão realmente colocando para fora suas raivas, seus ódios, seus conflitos, são criaturas que faltam alguma coisa. E qual é o medicamento que eles precisam? É o amor. Infelizmente, será que tiveram? Então, a pandemia, ela está nos fazendo isso. Ela está nos fazendo olhar não só para nós, mas olharmos para os outros também. E essa questão, essa dificuldade que está vindo à tona, talvez seja um convite até de Deus para que, com certeza é para que a gente olhe para o ser humano. Se desarme, ame. Exato. A prece nunca foi tão fundamental nas nossas vidas como está sendo nesse momento, né, Orfila? E na verdade, a gente em alguns casos, por exemplo, muitas vezes a prece talvez seja a única ferramenta que nos resta, né? Por exemplo, uma pessoa que está
enfrentando uma doença, por exemplo, né? E muitas vezes ela está na cama de um hospital e não tem mais o que fazer, né? Ela está acometida de uma doença e para ela só resta, né, ter fé e fazer prece, né? E obviamente é claro que tem muitas situações que não dependem da gente, a gente está exclusivamente, né, na mão de Deus. Então tem casos que a única ferramenta, a última ferramenta que restou, né, vai ser a prece. Tu ia colocar alguma coisa? É que quando tu falou, eu pensei, eu tô aqui com o Livro dos Espíritos aqui do meu lado, e aí na questão 662 tem exatamente isso. Os espíritos perguntam: é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? E os espíritos respondem: o espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos, e estes se associam ao bem que quer fazer. Então, assim, ó, quantas vezes, com certeza, em Caçapava do Sul não foi diferente daqui de Lavras, né? Cada vez que um irmão melhora, é uma vibração positiva. E cada vez que a gente sabe que um positivou, que um foi para o hospital, que o outro está em dificuldade, que faleceu um familiar, um querido, é um momento delicado e de tristeza para a gente também. E aí a gente se une aonde? Aonde que a gente se pega? Na prece. Exato. Viu, Orfila? Agora, trabalhar no Ministério da Prece deve ser uma responsabilidade muito grande, um trabalho muito difícil, né? Porque eu fico imaginando assim, ó, já pensou se tu tá trabalhando lá, né, nesse Ministério da Prece, e aí começa a chegar aquelas preces bem absurdas, por exemplo, o torcedor lá do Grêmio, do Inter, lá vai estar pedindo um título, né, que não ganha muito tempo, por exemplo. Vai ter lá aquelas pessoas lá que estão pedindo para acertar os números da Mega Sena para ganhar uma premiação. Será que acontece de chegar preces muito absurdas assim ou não? É que assim, ó, as nossas provações são as nossas provações. A gente pode pedir, mas a gente só vai receber se nós formos merecedores. Se um filho pede ao pai um absurdo, né? Imaginemos os nossos pedindo algo que seja um absurdo, nós daríamos? Então, é uma questão prática, lógica. Claro que tem pessoas que não têm essa visão que, graças a Deus, a doutrina espírita nos mostra, nos prova, nos comprova, né, da importância da prece, porque ela faz parte das nossas vidas, né? Então, a gente pergunta, né, para quem nos acompanha nesse instante, já tinha parado para pensar antes da pandemia no valor da prece? Quantos irmãos pararam para pensar no valor da prece? Quantas pessoas desconheciam o valor da prece? Exato. Com certeza deve ser uma quantidade bem grande de pedidos bem absurdos. Até porque a gente ainda é muito imaturo, né? A gente tem em véu ainda as nossas imaturidades, nós ainda somos aprendizes, mas eu acredito que é uma questão de tempo, né? O que antes nós ignorávamos, muitas coisas, hoje, graças a Deus, a gente já consegue, né, ter um entendimento melhor. Mas é tudo uma questão de tempo, mas tomara que a gente aproveite, né? Porque nós estamos sendo testados diariamente, todos os dias, né? Nós estamos sendo testados. Exato. E claro que a gente sabe, como a gente falou anteriormente ali, né? O mundo ainda é muito egoísta, orgulhoso e imediatista. Então é óbvio, né, que a pessoa que está enfrentando um problema, né, ela vai pedir diretamente a solução daquele problema, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, assim como tu falasse ali, né? Existe, eu imagino que a prece, ela acontece em duas situações, né? O pedido da prece diante de uma necessidade, né? Mas também existe o mérito, né? O mérito, e se aquele pedido vai ser bom, vai contribuir, né, com o meu crescimento espiritual.
Vamos trazer o exemplo ali que eu citei agora, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando dificuldade financeira. Aí ela vai lá e pede para acertar, por exemplo, ganhar um prêmio em dinheiro, né, um montante em dinheiro. Né? Se aquilo vai contribuir para o crescimento dela, pode até que venha a ser atendido. Né? Mas se na verdade aquilo vai colocar por água abaixo, digamos assim, todo o planejamento espiritual dela, né? Se aquele indivíduo que já vivenciou em outras existências, já teve posses e ele acabou se perdendo, né? Então, se vier de novo, provavelmente ele vai cometer o mesmo equívoco. Então, aquela circunstância não vai ser permitida, né? Porque com certeza vai atrapalhar. Na verdade, o que a gente tem que pensar nesse quesito quanto aos nossos pedidos é que a gente tenha um pouco mais de clareza, de lucidez, no que a gente está pedindo, quais são as nossas rogativas, porque, na verdade, o que nós temos que pedir para Deus é coragem, ânimo para trabalhar, paciência para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Tipo, é tudo uma consequência, uma coisa leva a outra. Milagres não acontecem. Então, vejamos que todos nós, espíritos imortais que somos, já ensaiamos no palco da vida vários papéis. Nós já fomos bem-sucedidos, nós rodamos feio na prova, e Deus nos deu a oportunidade, continua nos dando a oportunidade, e a prece, ela tem um valor extraordinário. Não só as palavras bonitas, como eu disse antes, a quantidade delas, mas a pureza do nosso coração. Porque o coração, ele comparece com tanta força que às vezes é um ai meu Deus, ele vai te socorrer, entendeu? Ou uma simples expressão, um olhar, uma palavra, um pensamento, a emissão de uma vibração, um silêncio. Por quê? Porque tudo isso são formas de prece. O ano de 2020, ele foi o ano que mais nos uniu com os nossos familiares, nos colocou de volta em casa, nos permitiu estarmos em casa, mesmo que apreensivos, ansiosos, preocupados com as nossas saídas de casa, com as nossas idas ao mercado, ao nosso trabalho, a preocupação com os nossos familiares, com os nossos irmãos em humanidade, o cuidado, o carinho, o respeito, isso existiu. Não foi só dentro da nossa casa, porque quando nós cuidamos dos nossos, com relação ao vírus, ao lavar as mãos, a passar o álcool gel, a usar a máscara, a não tomar o mate, nós que somos gaúchos, a não dividirmos o mesmo copo, a limparmos os nossos sapatos, o solado com mais frequência, tantos outros cuidados que aqui não me cabe falar, né, não é o caso, nós estamos melhores que antes. Não foi um ano difícil, foi um ano difícil, foi. Não bastou que a gente preservasse só as nossas vidas, não. Mas cuidar do outro. Aprendizados, e aprendizados que virou o ano, e a gente continua aprendendo, e ainda tem muita coisa pela frente. Divaldo ainda fala isso na live do encerramento do ano que ele fez. Então, nós estamos tendo um jeito diferente de viver. Então, que em 2021 nós possamos ser diferentes, não externamente, mas que nós possamos ser diferentes internamente, colocando a nutrição espiritual em primeiro plano nas nossas vidas. Porque hoje a gente sabe que de nada adianta ter, nós precisamos ser. Porque o mais importante de tudo hoje, para todos nós que estamos aqui agora, nesse instante, é a nossa vida. Imaginemos a gratidão porque Deus nos permitiu estarmos aqui agora. E o que nós estamos fazendo agora, aqui, agora, exatamente? Então, eu acredito que cada um de nós, no ano que passou, despertou, seja em lágrimas, seja em sorrisos, se conhecendo um pouco mais. Não foi fácil, não. Mas nós estamos tendo a oportunidade de nos conhecer, de vencer os nossos conflitos, e não vencer o outro, querer ser melhor que o outro, não. Tem espaço para todo mundo tem que evoluir.
senão a Covid não estaria aí, nos colocando de joelhos perante o nosso Pai Supremo. Então, quando a gente fala na prece, Velto, eu trago esse livro hoje para falar para os irmãos, para compartilhar, que é o Psicosfera, Reflexões, Espiritismo e Ciência, da nossa editora, da Fergs, e ele é do professor Cícero Marcos Teixeira. E eu gostaria de só falar sobre as funções da prece, citar para os irmãos que nos ouvem neste instante a importância da prece, né? Qual é a função? Ela tem uma função profilática, porque a mente em oração, ela emite raios específicos, ele nos diz, que ativam a circulação através da própria psicosfera. A imunológica, ela nos ajuda no sentido de ativar e revitalizar a capacidade de autoimunização, estimulando as defesas imunológicas, de acordo com, né, cada um de nós. A antisséptica, que é os raios mentais emitidos durante a prece, eles são dotados de poder. É uma ação bactericida. Saneadora, é uma questão que decorre da função do pensamento e da sua ação bactericida a psicosfera ambiental e dinamiza pela ativação da energia mental. O que é isso? Ela desinfeta, né? Numa forma mais simples assim. Ela limpa a psicosfera da nossa casa, ela limpa a psicosfera do nosso ambiente, seja o nosso quarto, a nossa sala, ela nos limpa. E a questão terapêutica, porque através da prece o homem cria condições de maior receptividade às forças restauradoras e revitalizadoras da natureza. Então, ela drena as emoções negativas. Eu li resumidamente, para não adulterar o que está escrito no livro. Poucas palavras eu troquei. Mas, assim, a importância da gente entender esse papel profilático, imunológica, antisséptica, saneadora e terapêutica. Então, nós temos a prece importante demais nas nossas vidas. Então, como em 2020 ela nos ajudou, ela vem através da prece, da oração, da nossa ligação com Deus, da nossa disciplina, que a gente tem os nossos horários de prece diariamente. Então, que a gente tenha essa consciência da importância da prece. Porque de nada adianta nós vivermos correndo, e não pararmos para cuidar da nossa casa mental, dos nossos sentimentos, de nós, do nosso corpo, do nosso ser espiritual, porque ele não vai aguentar. Então, nós precisamos nos nutrir do que é bom. E a prece é exatamente isso. A prece é a nossa ligação com Deus. Então, a gente tem que acreditar no poder de Deus e no poder do bem. Por mais que o noticiário nos mostre negatividade, realidade, tristeza, como o caso esse que o Ivelto nos trouxe, das pessoas que foram lá, saquearam as casas, oremos por eles. Oremos por esses irmãos que ainda vivem nessa situação difícil, para que despertem para a importância do bem nas suas vidas, para que eles possam se reorganizar, porque cada um de nós, nas suas pequenas ou grandes dificuldades, somos aprendizes, e Deus está sempre de olho na gente. Exato. Tem uma obra do Emmanuel, Orfila, que ele fala, nessa obra, ele diz que uma pena que a gente ainda não tem ideia do tamanho dessa ferramenta, né, que é a prece, do poder que ela tem, né, pena que a gente ainda não explora ela como deveria, ainda não sabe usar, isso falando a grande maioria, de forma correta, né, que a gente não tem ideia do poder que ela tem e a maneira que a gente pode aplicar ela, né, no nosso cotidiano, né, nas circunstâncias, nas dificuldades que a gente vai enfrentando.
né? E eu imagino assim, Orfila, porque quando ele fala que a gente ainda não sabe utilizar de maneira correta, eu vejo muitas vezes assim, ó, eu vou lá e faço uma prece, né? Mas eu deixo só esse pedido somente com Deus, né? Eu acabo esquecendo de fazer a minha parte no processo. Eu acho que isso é uma coisa muito comum, né? Eu vou trazer um exemplo aqui bastante simples para exemplificar isso. Por exemplo, um jovem, né? Ele tem uma prova muito importante lá na sexta-feira. E aí o que que acontece? Ele passa a semana toda ali jogando videogame, olhando TV, olhando os vídeos dele no YouTube, né, brincando com os amiguinhos, e ele nem abriu o caderno. Aí o que que acontece? Quinta de noite, na véspera da prova, ele vai lá e faz uma prece. Deus, me ajuda a passar nessa prova, né? Será que Deus vai ajudar? Obviamente que não. É claro que Deus vai fazer a parte dele, né? No, ao passo que, de que maneira Deus pode ajudar ele, né? Pode proporcionar uma noite tranquila de sono, né? Tentar acalmar ele na hora da prova, né? Para que ele consiga. Mas se ele não fez a parte dele no processo, se ele não estudou, se ele não se esforçou, se ele não correu atrás, né? Se ele não dispôs um tempo para aquilo ali, é claro que aquele pedido não vai ser atendido, né? Não na íntegra. É mais ou menos assim que acontece, Orfila. É que, enquanto tu dava o exemplo aí do menino da prova, eu pensava aqui, ó, na verdade, a oração, a sílaba ali, ação, ora, são. Então, tem que ter a ação. De nada adianta a gente querer, mas não fazer por onde. Isso em tudo na vida. Imaginemos, né, nós mulheres, assim, que eu adoro uma cozinha, mas daí a gente quer comer bem, mas não quer fazer. Ou quer, entende? É uma questão prática, é ação. Eu quero ser uma pessoa melhor, tá? Mas o que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor? Eu parei para me analisar, para ver realmente quem eu sou, ou eu estou esperando as coisas acontecerem? Eu quero ser isso, aquilo, aquilo outro. O que eu estou fazendo? Porque tem o querer externo de passar na prova e tem aquele das forças. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando? Eu me comprometi, eu assisti a aula, eu peguei os cadernos, eu pesquisei, porque, na verdade, a questão 660 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara. A prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio nunca negado, quando pedido com sinceridade. A gente pede o auxílio, a gente estudou, juntamos os ingredientes para fazer um alimento saudável para a nossa família. O que a gente está fazendo? Então, eu acho que assim, as tentações do mal, ociosidade, preguiça, desânimo, todas essas questões, o que a gente está fazendo? Tenho dificuldade com álcool, com cigarro, ou falo mal da vida do outro? Eu estou orando, eu deixei de fazer isso, eu estou fazendo esforço para não fumar, eu estou fazendo esforço para não beber, esforço para não falar mal das pessoas, esforço para comer menos. O que eu estou fazendo? Então, é uma questão, é a ação. Tudo na vida é a ação. É muito fácil a gente responsabilizar os outros, né? Responsabilizar o marido, a esposa, os filhos, o colega de trabalho, o chefe. Ah, mas e aí, onde que está a minha responsabilidade? O que eu estou fazendo? Então, a prece, ela é agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. A nossa sinceridade. Porque a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não engana Deus. Ele nos conhece do avesso, de todos os lados. Então, a gente precisa acreditar, né? Jesus é o condutor da nossa embarcação. A gente tem que ter humildade. Às vezes a gente não é nada humilde. Às vezes a gente
pisa feio na bola. E aí a gente precisa entender que a ajuda que a gente precisa é começar a entender que somos pequenos aprendizes, que precisamos ser ajudados e ter humildade para conversar com Deus e colocar as nossas questões nas suas mãos, né? Porque a ajuda, essa ajuda que nós precisamos agora, especialmente agora, nesse ano, né, que já vem desde o ano passado, desde 2019, quando lá na China, como eu falei antes, os nossos irmãos já estavam vivendo o tormento da Covid-19. Nós precisamos ter humildade para buscar ajuda para nós, mas não só para nós, não só para aqueles que nós amamos. Nós precisamos buscar ajuda para todos, porque atualmente essa é a nossa maior missão. Não importa se nós comungamos da mesma crença, se nós temos o mesmo sobrenome, a mesma situação financeira, não. Importa o nosso coração. Importa que a gente ore por todos, porque estamos todos dependendo da mesma decisão, a mesma ajuda. Nós precisamos amar não só a nós nem aos nossos familiares, mas amar o nosso próximo, aquele que a gente também não conhece, que a gente nunca viu, porque nunca se orou tanto no mundo, nunca se orou, e isso, a benfeitora Joana, ela é magnífica quando ela diz, né, que permite que brilhe a tua luz em toda parte. Então, quando a gente ora, e a gente pede pelos nossos irmãos em humanidade, quantas luzes são jorradas, alcançadas nos corações que sofrem, que choram, que estão nos hospitais, que estão entristecidos, que estão desempregados, que tiveram ruínas financeiras. Quantos irmãos em dificuldades de toda ordem. Quando nós nos reunimos para orar, e oramos com o coração, seja no nosso grupo de oração ou individualmente, quantos irmãos recebem o benefício da nossa prece, a calmaria para o seu coração, o silêncio para a sua mente. Então, olha, falar da prece a gente pensa assim, é tão fácil falar. Não. É difícil e, ao mesmo tempo, é prazeroso e maravilhoso pelo aspecto do benefício e do bem que ela nos faz. Quantas vezes, acredito que contigo deve ter acontecido, Velton, comigo várias vezes, a gente está assim, o coração apertado, uma dificuldade grande, um problemão. Às vezes a gente não consegue nem pronunciar o Pai Nosso, mas a gente abre o Evangelho, lê um trecho do Evangelho, parece que acalma. Aí daqui um pouco a gente chora, a gente toma um copo d'água e a gente começa a orar. E quando a gente termina a oração, seja em lágrima ou quieto, em silêncio, a gente parece que novo em folha. Exato. E eu acho que para aquelas pessoas que perguntam ou têm dúvidas com relação à prece, Orfila, como é que eu devo fazer uma prece? Como é que eu devo orar? Existe uma cartilha? De que maneira eu posso fazer? Eu acho que a resposta mais, digamos assim, que exemplifica o que realmente é a prece, eu acho que foi o que tu falou agora aí, né? Que ela deve ser feita com o coração, né? Porque às vezes a gente vê assim, claro que não é uma crítica, né? Mas as pessoas fazem uma prece bem longa, bem extensa, com muitas palavras bonitas, né? Mas eu acho que ela não vai ter efeito, não vai ter o efeito esperado se aquelas palavras bonitas, elas não saírem do nosso coração, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, né? Eu acho que talvez uma das preces mais bonitas que eu já vi, que eu já escutei, foi numa evangelização infantil, né? Eu lembro que eu estava participando do final da evangelização, né? E aquelas crianças ali entre 4, 5, acho que no máximo 6 anos de idade, e elas estavam encerrando aquele trabalho, né? A evangelizadora já estava encaminhando para o encerramento,
E aí ela perguntou para as crianças, eu preciso de um voluntário para fazer a prece de encerramento. Oh. Aí eu lembro que uma menininha, ela devia ter no máximo uns 5 anos de idade, levantou a mãozinha, levantou o dedinho. Aí ela foi caminhando até a frente lá, aí ela juntou as mãozinhas assim, um vestidinho floreadinho, assim, bem, né, simplesinho, humilde. Ela foi lá na frente de todos, e aí ela fechou os olhinhos, respirou fundo e disse: querido Deus, obrigado por tudo, eu te amo. Curtinha, pouquíssimas palavras, mas eu acho que talvez uma das preces mais bonitas do mundo. E, com certeza, palavras que saíram do coração dela, o que ela estava sentindo, né? Então, eu acho que a essência da prece é mais ou menos isso aí. Porfila, eu queria muito que a gente tivesse mais 1 hora ou 2, a gente seguir conversando, mas o nosso tempo tá estourando, a conversa está muito boa. Eu queria te passar ali para te fazer as tuas colocações finais, né, deixar a tua mensagem final, e depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o trabalho, mas com certeza, numa outra oportunidade, a gente vai estar aqui para falar novamente desse assunto tão importante, né, dessa ferramenta tão poderosa que é a prece. Bom, eu quero agradecer. A minha palavra de hoje é gratidão. Gratidão por estar viva, gratidão por este convite, por esta oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estar aqui falando de algo assim, ó, que eu sou apaixonada, que é a doutrina espírita, e que me ajudou muito, que me ajuda, que tem sido assim o meu suporte, assim, eu só agradeço todos os dias. Ultimamente, assim, eu só tenho agradecido. Olha, que seria de nós se não tivéssemos essa doutrina? E é sempre bom quando a gente se reúne sobre as suas árvores frondosas do amor, do entendimento, para trocar ideias. Então, assim, a minha gratidão, meu carinho, meu desejo aos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, os que irão nos assistir, porque é assim que funciona, às vezes a gente não vê na hora, mas a gente vê depois. Assim, ó, eu deixo um pedido de coração. Insistam nas suas orações. Abram os seus corações para Jesus, porque Ele, muitas vezes, só está esperando que a gente faça isso. E deixo também aqui o meu desejo sincero de que todos, nesse ano de 2021, tenham êxito nas suas construções espirituais, porque o resto virá. É tudo uma consequência. Digo aos irmãos que não têm, acham que não sabem orar, que não conseguem conversar com Deus, com Jesus, com seu anjo guardião, eu trago hoje este livro, que chama-se A Luz da Oração. Ele é de Francisco Cândido Xavier. Este livro é maravilhoso. Tem preces prontas, tem preces para... Tem oração para a família, tem oração súplica do Natal, tem oração do justo, tem as rogativas, tem louvores, tem tudo. É uma prece de gratidão, prece da união, prece da amizade. Quem não conhece, eu apresento. E também peço aos irmãos que acendam a chama do Evangelho nos seus lares, para que Deus, no seu infinito amor, se faça presente nas suas vidas. Minha gratidão, meu muito obrigada por este instante, e que tenhamos sempre nas nossas vidas a oração, este combustível maravilhoso que Deus nos deu. Não sei se eu ainda tenho tempo, se já esgotou. Já esgotou? Não, pode falar, pode falar. Então, eu quero deixar para os irmãos uma prece que eu trouxe, que uma amiga carinhosamente nos passou no nosso grupo da família, e hoje eu me deparei com ela de novo. E é uma prece que diz assim:
nós vos saudamos amorosamente. Viemos lembrar-vos da importância e da necessidade da prece diária, da prece a todo instante. Aquela prece que brota da alma, aquele sentimento que expressa o que vai nos recônditos da alma. A prece que agradece o amor, a prece que louva a vida, a prece que levanta os caídos, a prece que fortalece a vida, a prece que enxuga a lágrima caída. A prece é a conexão divina, é laço que amarra ambos os corações dos dois planos da vida. Diante deste banquete da vida, curvai os vossos joelhos espirituais e deixai vossos corações entoar a Deus a vossa prece de louvor por mais uma etapa cumprida em vossas vidas. Pai nosso, o nosso muito obrigado. Então, que nós oremos por nós todos, encarnados e desencarnados, porque a morte não existe. É só uma mudança de plano. E o amor, ele não se extingue com esta passagem. Meu carinho, meu respeito, minha gratidão, meu abraço carinhoso. Orfila, sem palavras para agradecer por tu encontrar um tempinho, né, dispor, encontrar um tempinho né, para que a gente pudesse conversar, para que tu pudesse, né, trazer essas reflexões, essas mensagens para a gente. Te agradeço mais uma vez de coração. Espero que muito em breve a gente esteja aqui conversando novamente, né, trazendo essas belas reflexões que tu nos trouxe. Mais uma vez eu te agradeço, então, por ter estado com a gente. Agradeço a todos aqueles irmãos também que nos assistiram, que vão estar nos assistindo, porque o trabalho vai ficar disponível, né, a todos. O nosso muito obrigado, e já de antemão já deixo um convite para a próxima terça-feira, né, às 19 horas, nos assistirem a nossa próxima roda de conversa. Muito obrigado a todos, e tenham todos uma ótima noite.